Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as temáticas sobre arranjo, combinação e permutação. Então, o PET ele traz um resuminho básico, mas não um esquema para você estar usando cada um deles. Então, vou estar passando para vocês como resolver de uma maneira mais fácil e também essencial para quem vai fazer Enem. Então, para quem deseja fazer o Enem aí esse ano ou o próximo ano, é um assunto que cai bastante e vai te ajudar, tá? Então é isso. Bora lá então a gente fazer esse resuminho? Então esse é o nosso vídeo 1. Olá, alunos, vamos lá a explicação do PET dessa semana. Bom, vai estar relacionado com fatorial, arranjo, combinação e permutação. No PET ele faz um resuminho de tudo, tá? Mas aqui eu vou dar uma explicação geral e também dicas de como usá-los, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o fatorial. O fatorial nada mais é um número inteiro positivo representado por essa letrinha aqui, ó. N fatorial, tá? Vai ser representado por esse símbolo aqui, ó. Para resolver ele, é feito através de multiplicação de seus antecessores até chegar em 1. Chegou em 1, parou, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. 3 fatorial, tá? Como que eu resolvo ele? Então, a multiplicação de seus antecessores. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Chegou no 1, parou, tá? Igual, aí você vai multiplicar aqui termo a termo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Tá? Vamos pro próximo, ó. 4 fatorial, é a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, vai dar o quê? 24, né? E assim vai. Ela quer fazer 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual a fazendo a cálculo, vai dar 720. E assim sucessivamente, tá? Então, o fatorial a gente vai usar praticamente em todos. Na permutação, no arranjo e na combinação. Você tem que saber o que é fatorial. Então, fatorial é isso. É a multiplicação de seus antecessores de qualquer número inteiro e positivo, né? E a multiplicação de seus antecessores. Só isso. Ah, professor, vai ter com número negativo? Não. É inteiro positivo, valores positivos, tá? Então, vamos lá para o próximo. Vamos aqui para os nossos exemplos. Ou melhor, vamos fazer a continuação aqui, ó, só para vocês entenderem. Primeira coisa que você tem que fazer. Essa pergunta aqui, ó. O número. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. O número de objetos é igual ao número de posições. Então, essa é a perguntinha que você vai usar em tudo. Todos os exercícios de análise combinatória, você vai usar essa pergunta. O número de objetos é igual ao número de posições? E vai colocar lá se sim ou não. Certo? Se a sua resposta, dependendo do exercício que você fizer, for sim, minha resposta, o número de objetos é igual ao número de posições. For sim, você vai usar permutação. Então, a nossa formulinha de permutação nada mais é que P igual a N fatorial. Ah, professora, eu não entendi nada. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos lá.
Exemplo 1. O resultado do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas podem ter ocorrido essa sequência de resultados? Então, você faz a pergunta. O número de objetos é igual ao número de posições? Aí você vai olhar aqui, né? Nesse caso, eu tenho 6 números, são os números aqui da Mega Sena, e tem também 6 posições. Então, são iguais. Se são iguais, a resposta nossa em relação à pergunta é sim. Se é sim, você vai usar permutação. Então, permutação é igual a n fatorial. Tá? Então, o número de posições é igual ao número de objetos. Tá? Fatorial. O que você vai fazer? Então, vai ser 6. 6 fatorial. Tá? Então, o que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, fazendo cálculo, vai dar 720, tá? Agora, e se a resposta daquela pergunta for não? Né? Vamos voltar lá. Deixa eu apagar isso aqui, ó, que a gente vai... São muitos, vão ficar confusos aqui em relação a esse esqueminha aqui. Deixa eu apagar. Rapidinho aqui, gente, já volta lá no esqueminha. Bom, o número de objetos é igual ao número de posições. Sim, vai ser permutação. E se for não? Né? E se for não? Então, sim, permutação. Se for não, o que você vai fazer? Tá? Então, se for não, você faz outra pergunta. Outra pergunta. A ordem importa? Então, outra pergunta aqui. Então, aquela seria a primeira, essa seria a segunda. A ordem importa? Tá? Se for sim, você vai usar arranjo. Se for não, você vai usar combinação. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Primeira pergunta. O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, vai usar permutação. Se for não, você vai fazer a sua segunda pergunta. A ordem importa? Se for sim, você vai usar arranjo. Se for não, você vai usar combinação. Então, esse é o esqueminha que você vai usar, tá? Não esquece isso. Essencial para a prova de Enem. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Ó, em uma urna, o exemplo 2 aqui, ó. Em uma urna de sorteio de prêmios, existem 10 bolas numeradas, tá? 10 bolas numeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existente no sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Nesse caso aqui, ó, a resposta seria não, né? Porque eu tenho 10 objetos, no caso eu tenho 10 bolas, né? E aqui, ó, eu tenho 10 bolas, ou 10 objetos, né? E 6 posições.
Então, nesse caso, é não, né? Aí, como é não, o que eu faço a perguntinha? A ordem importa? Nesse caso, sim, né? Então, usamos arranjo nesse caso, né? Como que seria a formulinha de arranjo? Ou melhor, vamos lá. Note uma coisa. A sequência, ó, presta atenção. A sequência 1, 3, 5, 6, 7 e 9, ela é diferente da sequência 9, 7, 6, 5, 3 e 1, tá? Então, ela é diferente. Então, nesse caso, a ordem importa sim, tá? Então, você vai usar arranjo. Qual que é a fórmula do arranjo pra gente resolver esse exercício aqui, ó? Arranjo, né? É de NP é igual N fatorial sobre N menos P, entre parênteses, fatorial. Então, a gente tem que o N, esse N aqui, ó, é o número de objetos. Número de objetos. E o P seria de posições, número de posições. Número de posições, tá? Então, eu já tenho ali, ó, eu tenho 10. Eu tenho 10, né? Então, vamos lá, substituir na fórmula. Então, vai ser arranjo de 10 objetos em 6 posições, que é igual. Quem que é o N? O N é 10. O P, nesse caso, é 6. Tá? Então, vai ser o N, que é 10 fatorial, sobre 10 menos 6, fecha parênteses aqui, fatorial. O que é o 10? Primeiro resolve aqui, ó, embaixo, né, dentro do parênteses. Então, fica 10 fatorial sobre 10 menos 6 é 4, 4 fatorial. Então, vai ser, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Aqui, ó, eu parei nesse 4 fatorial no numerador porque eu vi que o denominador é 4 fatorial. Então, eu poderia cortar. Corta, corta, tá? Então, aqui, ó, corta, corta. O que sobrou? Sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então, fazendo a continha, vai dar 151.200 possibilidades, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Certinho? Vamos pro próximo. Próximo exemplo aqui, ó. Que é isso aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para não misturar. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então, aqui, ó, você tem que fazer a pergunta. O número de objetos é igual ao número de posições? Nesse caso, não. Porque eu tenho, ó, nesse caso não. Porque eu tenho 8 cobaias. 8 cobaias e vamos escolher 3 cobaias. Tá? Então, eu tenho 8 objetos. E 3 posições. Certinho? Aí, como nesse caso é não, então você tem que fazer a sua segunda pergunta. A ordem importa? Nesse caso aqui, não, né? Não importa. Por quê? Imagine se você numerar as cobaias. Você numerou as cobaias, ó. Então, aqui tem um conjunto. Vou colocar o C de cobaias aqui, ó.
de 1 a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Desses 8 aqui, de 1 a 8, se eu escolher as cobaias 2, 4 e 5, vocês não concordam que é a mesma coisa de eu escolher a 4 e a 5 e a 2? É a mesma coisa, né? O experimento vai ser o mesmo, porque eu escolhi 3 cobaias, elas vão ser elas mesmas, não importa a ordem, tá? Então, nesse caso, eu vou usar combinação, tá? Qual que é a forma da combinação? Combinação de N objetos e posições é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, tá? Como que eu vou substituir aqui? Eu já tenho meu N, que é 8, eu tenho a minha posição, que é o P, que é 3, tá? Vamos substituir aqui, ó, nessa forma. Então, vai ficar combinação de 8 objetos e 3 posições igual 8 fatorial sobre 8 menos 3, fecha parênteses, fatorial, vezes 3 fatorial. Tá? Sempre quando você for tentar resolver, tenta resolver já fazendo essa análise. Bom, o que eu posso já tentar cortar com o numerador com o denominador, para facilitar o cálculo. Então, tem que ser esperto. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou arrastar para cá, fica mais fácil para a gente visualizar. Primeiro, resolve aqui dentro do parênteses aqui, esse 8 menos 3, para facilitar também, para você entender o que você tem que fazer, senão você vai ficar perdido. 8 fatorial sobre 8 menos 3 é 5. 5 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Então, vamos lá. O que é 8 fatorial? Tenta chegar ao próximo para tentar eliminar com algum desses dois valores aqui, ó, do denominador, tá? Para facilitar o cálculo. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Ah, por que você parou no 5 fatorial, professor? Porque no denominador tem 5 fatorial, então eu posso cortar. Então, é isso que eu fiz. Então, 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ah, professor, mas eu poderia chegar até o 3 fatorial para tentar cortar o 3 de 5, o 3 de 4? Pode, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui nesse caso, eu vou cortar o 5 fatorial, porque diminui os cálculos, né? Menos conta para fazer. Então, 5 com 5. Então, o que ficou? Ficou 8 no numerador. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Ah, você poderia cortar o 6 com 2, ou o 6 com 3, ou 8 com 2? Pode? Pode, vai dar o mesmo resultado. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 336. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Dividindo um pelo outro vai dar 56 maneiras, tá? Eles escolher as cobaias, né, para aquele experimento lá. Então, é isso. Então, o esquema é esse, gente. Deixa eu apagar aqui. Então, o esqueminha para você nunca mais esquecer é fazer a pergunta, né? A ordem não, o número de objetos é igual ao número de posições tá? Então, se a sua resposta for sim, você vai usar permutação. Certo? Agora, se a sua resposta for não,
tá? Aí você faz uma outra perguntinha, tá? A ordem importa? Tá? A ordem importa? Então, se a resposta for sim, você vai usar se a resposta for não, então aqui, ó. Então, se a ordem importa, você vai usar arranjo. Agora, se a ordem não importa, você vai usar combinação. Certinho? Então, esse aqui é o esqueminha. Você nunca mais vai esquecer, tá? Então, bora para as atividades do PET? Então, vamos lá.